Eu publiquei um livro de forma independente e ele foi um completo flop. Se você não me conhece, meu nome é Luana e eu posto aqui no YouTube sobre dicas literárias e também dicas de idiomas. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever aqui no canal. E no vídeo de hoje é um tema um pouco diferente aqui no YouTube, né? Eu falo bastante sobre livros, mas eu acho que eu nunca falei sobre escrita. Se você é novo aqui no canal, você não me conhece ainda lá do Instagram, do TikTok, você provavelmente não sabe que eu sou escritora e eu já tenho um livro publicado, inclusive. Por quê? Porque eu não faço divulgação. Eu não faço divulgação do meu livro. Meu livro está publicado, mas assim, descobre ele quem simplesmente cai nele, basicamente, porque eu não faço nenhum tipo de divulgação para ele. Às vezes eu posto um story falando sobre, eu comento com alguém, mas assim, no geral, e hoje eu quero falar com vocês um pouquinho de como é ser uma autora independente, ter publicado um livro, o que que eu fiz de errado, o que que eu não gostei, o que que eu gostei. Falar um pouco dessa trajetória para que vocês que têm curiosidade ou que vocês queiram publicar um livro algum dia, vocês não cometam os mesmos erros que eu, porque foram assim, uma sucessão de vários erros e então, entendendo um pouco mais. Eu comecei a escrever este livro em 2017, basicamente, mas eu perdi metade dele, assim, porque eu perdi o meu computador, que era um netbook pequenininho. E eu deixei de lado, eu falei, não quero mais escrever. De vez em quando eu escrevi uma coisa ou outra, mas como eu trabalhava como escritora, ghostwriter e tradutora, eu acabava não tendo mente para escrever coisas criativas, né? Projetos criativos propriamente. Em 2019, quando eu estava na faculdade de jornalismo, eu descobri o NaNoWriMo. O NaNoWriMo, ele é uma ótima, uma ótima plataforma, basicamente. Porque todos os meses de novembro, né, é o no de novembro, eles fazem, né, uma ação, basicamente, em que você precisa escrever 50 mil palavras em um mês. Então, você tem um mês de novembro inteiro para escrever 50 mil palavras, que normalmente é a quantidade média ali de uma novela, né, de um livro básico. Alguns mais, outros menos, mas no geral, 50 mil é você ter sua primeira versão ali, basicamente. E eu e uma amiga começamos, ela também estava querendo escrever o primeiro livro dela, e a gente começou, não, vamos fazer esse NaNoWriMo. Eu vou pegar minha história, que eu tinha perdido tudo, e eu vou recomeçar, e eu vou escrever essas 50 mil palavras em um mês. A gente escrevia, tipo, em casa, aí a gente escrevia no trabalho, a gente escrevia durante a aula no papel, a gente escrevia cenas no papel para depois jogar pro computador, a gente escrevia no computador da biblioteca da faculdade. Era assim, escrevia todos os dias, porque 50 mil palavras por dia dá mais ou menos 1.667 palavras, que eu me lembro até hoje. Mas é mais ou menos isso. É uma ou outra palavra a mais, mas é 1.667, se eu não me engano. E a gente tinha que escrever 1.667. Se um dia você não escrevesse 1.667, você escrevesse 1.000, você tinha que adicionar esses 600 a mais no dia seguinte. Então era assim, ou você escrevia ou você escrevia. E eu consegui terminar minha primeira versão do livro por conta disso. Eu e ela, na verdade, conseguimos terminar. Escrevi 54 mil palavras e terminei minha primeira versão e eu estava muito feliz. Só que quando você termina a sua primeira versão, aí já vem a dica número um. Vamos para a dica número um, que aí ela vai vindo enquanto eu vou contando. A dica número um é, depois que você termina o seu primeiro rascunho, você esquece dele por 2, 3 meses. E quando eu digo esqueço, é esqueço mesmo. Tipo assim, não é só, eu não vou editar, só vou ler. Não leia. Finja que não existe, não pense sobre ela, esqueça completamente a existência desse projeto. Mesmo que você comece outro para você não parar de escrever, né? Mas não pense nesse projeto, porque quando você termina a sua primeira versão, tudo tá horrível. Você olha para aquilo e você fala, isso é óbvio, as pessoas vão odiar, eu não aguento mais ler esse livro, nem eu tô gostando dos personagens, mas imagina quem vai ler. Mas é porque você já leu, releu, editou tantas vezes nessa primeira versão que você está cansado no livro. Não é que o livro é óbvio, não é que o livro é ruim. É que você já sabe demais dele, você já até decorou algumas partes. Então, deixa 2, 3 meses parado, sem olhar para a cara dele, antes de você começar a segunda versão. Cada autor tem ali a quantidade de versões que ele gosta de fazer. Quando eu fiz meu primeiro livro, eu fiz um total de 3 versões. Essa primeira versão,
Depois eu fiz a segunda, que foi, né, uma melhora. A gente percebe onde estão os furos de roteiro, o que tá errado, corrige algumas coisas. Ela fica mais com cara de história, né? Você realmente entende o que você tá fazendo ali, qual é o plot da história, o personagem, a característica desse personagem, né? A personalidade dele. Então você entende bem. E essa segunda versão, ela é basicamente muito importante. A partir dessa segunda versão, uma outra dica para quando você for escrever sua segunda versão. Segunda dica: não copia, tipo assim, aí você vai fazer o primeiro capítulo hoje. Não copie o primeiro capítulo da sua primeira versão e cola num arquivo novo e começa a mexer nisso, porque você vai acabar cometendo os mesmos erros, porque vai ser mais simples. O que eu gosto de fazer é, eu abro as duas versões lado a lado e aí eu vou digitando o que eu escrevi. Mesmo que a frase vá ficar igual, que eu não vá mudar, eu não vou copiar e colar. Por quê? Porque na hora que você está digitando, você começa a ver aquilo de uma perspectiva diferente e aí você começa a mudar palavras, você começa a mudar as coisas e aí realmente refina um pouco a escrita e refina também a história em si. Então, a segunda dica que eu dou é não copie e cola. Coloca lado a lado o arquivo e aí você vai transcrevendo, mudando o que tem que mudar, porque você consegue ver melhor ali onde estão os erros, né? E sempre pode fazer isso no online ou físico, se você for mais do físico, mas faça tipo bloco de notas, flashcards, com o que aconteceu em cada capítulo. E se você tiver alguma dúvida, tipo assim, no primeiro capítulo eu percebi que a minha personagem principal, ela é muito odiada. Aí você vai escrever, a personagem principal é odiada. Para você chegar lá no meio do livro, você perceber, eu escrevi que ela é amada na metade do livro, mas no começo ela era odiada. Então você já tem isso. Então é bom sempre deixar ali. Você pode, se você usar o Google Docs, que é uma coisa que eu uso bastante, você pode marcar ou adicionar um comentário no próprio Google Docs, que é uma boa também. E aí, depois dessa segunda versão, eu enviei para minha leitora beta. Eu tive duas leitoras betas, que uma foi a minha amiga, que estava escrevendo o livro dela também, e a segunda foi para uma leitora beta, que virou minha amiga também, e que ela foi a revisora do meu livro. Então, além dela ser a leitora beta, ela também revisou o livro propriamente. E aí, a partir disso, a partir dessas duas leitoras betas que eu tive, aí sim eu comecei a trabalhar na terceira e final versão, basicamente. Essa terceira versão, ela não é propriamente uma única versão. Às vezes você refaz várias vezes o mesmo arquivo, mas é a última versão, basicamente. Algumas pessoas gostam de passar novamente, né, por outros leitores beta. Eu não senti essa necessidade porque eu fiquei com medo de passar por muitos leitores beta que iam ter opiniões ali sobre o livro e ele acabar perdendo a minha própria essência. Então, toma cuidado com isso, tá? É importante passar por leitores betas, que eles vão te auxiliar no que o plot tá dando errado, o que não é tão interessante, mas também não se molde 100% ao que eles falam. Nem tudo deve ser considerado. Essa é a minha terceira dica para vocês. Não considerem tudo que é dito por leitores beta, porque tem coisa que é da sua escrita, que é do seu jeito. E se você mudar isso, você perde a essência, entendeu? Então, muita coisa pode ser considerada, mas nem tudo. Então, quando ficou pronta a minha terceira versão, eu estava desesperada para publicar este livro. Esse foi o meu maior erro. O erro que eu não recomendo para ninguém. Eu não estava fazendo um pré-lançamento, né, uma abordagem de marketing já antes. Ninguém, tipo, só meus amigos próximos sabiam que eu estava escrevendo um livro, então ninguém sabia, eu não divulgava, eu não criei uma expectativa para o lançamento do meu livro, mas eu estava desesperada para colocar ele fora, porque eu já estava trabalhando nele há muito tempo. Eu falei, se eu não colocar ele no mundo agora, eu nunca mais vou colocar. Em partes, foi bom, porque realmente eu poderia, se eu tivesse deixado um pouco mais, talvez eu nunca tivesse publicado ele. Mas, ao mesmo tempo, eu não fiz o trabalho de um pré-marketing, né? Antes do lançamento, propriamente. Eu não avisei ninguém, eu simplesmente, num dia, eu apareci e falei assim, oi,
eu tenho um livro, e é esse, com meus 300 seguidores. Ai, eu simplesmente apareci assim. E antes de eu publicar, você passa pela diagramação, né? Você tem que diagramar. O meu, ele está no Kindle Unlimited, ele está somente em formato e-book, eu não fiz ele físico, somente em formato e-book. E o formato e-book você faz a diagramação, algumas pessoas pagam, eu fiz sozinha, eu odiei. Eu tirei um dia inteirinho, foi um dia inteiro fazendo a diagramação. E eu chorava de ódio. Porque, gente, fazer diagramação é um saco. Juro pra vocês. Eu passei muita raiva, mas eu não tinha dinheiro pra contratar ninguém. Eu já tinha gasto com a minha revisora, né? Que eu paguei ela pra revisar meu livro. E eu tinha gasto também com a capa do livro, que eu tive que mandar alguém fazer a capa do meu livro. Então eu já tinha tido dois gastos e eu não tinha onde gastar ali. Eu não tinha dinheiro pra pagar uma pessoa pra diagramar pra mim. Então eu fui lá e fiz eu mesma. Deu certo, deu tudo certo. Inclusive, eu aprendi. Hoje em dia eu esqueci completamente. Quando eu for publicar um novo livro, eu vou ter que rever tudo. Mas no dia 23 de abril de 2021, eu publiquei meu livro, né? Ligação Acidental. Está disponível, inclusive, na Amazon para vocês lerem. E ele tá gratuito no Kindle Unlimited, tá? Só dizendo. Essa é a minha divulgação. Enfim, e aí eu cometi vários erros, né? Como eu falei para vocês. Depois que eu publiquei meu livro, eu criei uma conta depois, tá? Depois que eu publiquei meu livro, eu criei uma conta de autora, né? A autora Luana Scanzella, e comecei a publicar. Só que o Instagram, ele demora muito para você crescer, né? Tem algumas pessoas que têm sorte e talento também para viralizar muito rápido, mas eu postava e não atingia ninguém. Aí chegou num ponto, começou a pandemia, eu tava trabalhando muito, aí eu deixei de lado e fui deixando, entendeu? Depois, acho que em 2023, mais ou menos, eu voltei a divulgar meu livro, só que eu cometi um erro fatal na hora de divulgar meu livro. Eu divulguei e eu alcancei o público errado. Eu divulguei de uma forma que alcançou o público que não é o público do meu livro. Então, mais uma dica para vocês. A dica anterior. Não deixem de fazer um pré-marketing pro lançamento do livro de vocês. E essa dica agora é que vocês saibam exatamente qual é o público do seu livro. Porque o meu livro eu divulguei de uma forma que foi parar com pessoas que só leem hot. E não julgando nem nada. Mas o meu livro não tem nada disso. Meu livro não tem um pingo de hot. Então, as pessoas leram e não gostaram. E o que que isso gerou? Isso gerou uma nota menor no Scoob, né? Que é a plataforma que a gente avalia hoje os livros. O problema é, o Scoob, quanto menos avaliações você tiver, qualquer nota que você dá, ela influencia muito na nota final, né? Na nota. Então, tipo assim, eu tenho 45 pessoas que avaliaram meu livro no Scoob. E aí, tipo, 5 pessoas, 10 pessoas, eu nem sei, deram uma nota mais baixa, caiu completamente a minha nota no Scoob. Não necessariamente porque meu livro era ruim, mas porque não era o gosto da pessoa, e tá tudo bem, né? Tudo ótimo. O problema foi que eu fiz este livro chegar nessas pessoas. Eu fiz o marketing de forma errada, que alcançou essas pessoas. Eu sei disso, que foi a minha culpa. Não foi porque aí viralizou e aí pessoas erradas. Não, fui eu que fiz o trâmite errado. Então, na hora que você for fazer um marketing, gente, foquem muito num marketing correto. Busquem o seu público-alvo. Quem vai ler, quem vai gostar do seu livro. E vai atrás dessas pessoas, sabe? Porque é sério, principalmente para quem é o primeiro livro e tudo mais, assim, sem condições. Tanto é que no Scooby eu tenho uma nota mais baixa, eu tenho 3,6 no Scooby, né? E com 45 avaliações, mas na Amazon eu tenho 70 avaliações e a minha nota é 4,4. Então, já é uma nota bem maior, né? Então, assim, é complicado isso, gente. É complicado. Se preparem para ver resenhas negativas. É normal. A minha primeira resenha, que foi de uma estrela, eu fiquei, tipo, bem baqueada, mas ao mesmo tempo eu fiquei, caraca, quantas uma estrela eu já não distribuí pro livro de outras pessoas e
Não é pessoal, é simplesmente que eu não gostei da obra. Então, segue fluxo, não pensa muito nisso. Mas quando você vê alguém dando uma resenha positiva, cara, isso muda muito. Você fica, caramba, velho, alguém gostou do meu livro de ver. E, então, nós já temos aí, daqui a pouco vai fazer 5 anos que este livro está publicado, né? Tem 4 anos e pouquinho. E ele simplesmente é um flop, galera, tá? Aí vamos falar de dinheiro agora. Eu não sei exatamente quanto que eu ganhei com este e-book, porque no começo eu vendi bastante o e-book, e aí depois ficou só basicamente nas páginas lidas do Kindle Unlimited. Mas assim, falo pra você, a não ser que seu livro bombe muito, você não vai viver de escrita publicando de forma independente pela Amazon, tá? O que a gente recebe por página lida é risível, assim, não tem cabimento. Eu não sei exatamente o valor, porque isso muda, eu acho, mas eu me lembro que uma vez eu fiz as contas e a cada uma pessoa que lesse meu livro eu ganhava tipo R$ 1. É uma coisa assim, sabe, no Kindle Unlimited. Então, o Kindle Unlimited é bom para autores no começo, porque querendo ou não, as pessoas é mais fácil das pessoas que não te conhecem pegarem para ler, porque elas não vão pagar. Mas se você quer ali ganhar dinheiro com isso, talvez colocar no Kindle Unlimited não seja tão interessante. Ou você pode colocar durante determinados tempos e depois tirar para pelo menos já aumentar ali a quantidade de leituras. Eu fiz muito o que algumas vezes que me trouxeram essas 70 avaliações aí, basicamente, porque eu não conheço 70 pessoas. É, eu colocava o livro de graça. Eu tirava do Kindle Unlimited e eu colocava ele gratuito. E aí as pessoas compravam. Então aí tinha muita gente comprando. Nem todas leram, né? A gente vê um negócio gratuito, a gente compra, mas nem sempre a gente vai utilizá-lo. Mas fez com que mais pessoas lessem. Então essa também é uma estratégia. Se você não tem conta ainda, você não é uma pessoa com um perfil grande, mas você quer publicar o livro, faz isso. De vez em quando vai lá, coloca ele gratuito, dá uma divulgada. A própria Amazon divulga quando você coloca o livro gratuito. Então, isso ajuda a chegar nas pessoas. Eu vejo muito aqui no YouTube, no Instagram, de autoras que deram certo. E eu fico muito feliz por essas autoras. Mas eu sei que a maioria delas passou pelo mesmo que eu passei, né? De forma diferente, mas, tipo assim, não é um caminho fácil, tá? Infelizmente, ser autor no Brasil não é um caminho fácil. Ou você dá muita sorte de você conseguir um- uma editora que te publique, e também tenha muito cuidado com as editoras que querem te publicar, porque nem todas elas vai ser um bom negócio para você, tá? Eu tive um colega, inclusive, que ele publicou um livro por uma editora e ele falou assim: foi o pior negócio que eu fiz na minha vida, sabe? E você fica preso a essa editora. Você não pode nem falar, eu não quero mais e vender por conta própria. Não. Você fica preso por ela. Então tome muito cuidado com isso. Eu sei que a gente fica animado, uma editora quer me publicar e tudo mais, mas leia, conversa, vê se é realmente isso. E se você for publicar de forma independente, saiba que as chances de você não ter um sucesso, entre aspas, digamos, de vendas, é muito grande. Porque, a não ser que você tenha um marketing muito bom, as vendas de Kindle Unlimited, as páginas lidas de Kindle Unlimited são muito baixas em questão de valor. Então, na maioria das vezes, não cobre custos básicos da vida. Então pensa bem nisso, né? Publiquem seus livros. É muito importante a gente continuar incentivando a literatura nacional, mas não vão assim com essa ilusão. Quando eu publiquei, eu já tinha mais ou menos essa noção, sabe? Que tipo assim, não vai ser um estouro. Mas eu não imaginava que, em questão de valores, principalmente, seria tão baixo assim. Só que, como eu comentei, eu cometi muitos erros, principalmente em questão de marketing, né? Eu basicamente não fiz marketing no meu livro. E hoje nós vivemos em um mundo em que, sem marketing, você não. No orgânico, fia, tá difícil. No orgânico tá difícil. Então, trabalhem muito bem o marketing de vocês. Trabalhem antes de publicar o livro. Isso é extremamente importante porque isso vai ajudar muito a vocês não cometerem um erro
e acabarem ficando flopadas, como eu. Ah, mas isso te fez parar de escrever? Não, não fez eu parar de escrever, eu continuei escrevendo. Eu passei por um bom tempo aí, uns bons anos, sem escrever propriamente, né? Eu escrevi uma coisa ali, mas assim, de pegar para sentar e escrever um livro, eu não fazia. Por motivos pessoais mesmo, né? Veio pandemia, veio um monte de coisa e tal. Então, eu fiquei sem escrever, mas, porém, entretanto, eu ainda me vejo como uma autora, me vejo como escritora, e eu estou escrevendo o meu segundo livro, que se Deus quiser, a versão dele fica pronta ainda esse ano. Talvez eu não publique ele esse ano, eu ainda não sei, né? Vai depender do decorrer ali dos próximos meses, mas eu quero estar com a versão dele pronta até o final do ano. E aí, quem sabe ano que vem eu fazer a publicação dele. Aí sabe o que me desanima de novo? O marketing. Ai, gente, só eu realmente assim. Hoje, eu particularmente não me vejo vivendo de escrita de livros assim, né, criativos, né, livros de ficção. Então, hoje eu acho que eu me permito um pouco mais isso de não fazer tanto marketing. Eu quero publicar, vou fazer um pouco de marketing, óbvio que é importante, né, para chegar em pessoas, mas tipo assim, se continuar flopada, se poucas pessoas lerem, eu vou continuar feliz, entendeu? Porque o que importa para mim é publicar, é escrever, é ter isso, sabe? E eu não quero viver disso. Agora, se você quer viver disso, aí você tem que vir com outro olhar, basicamente. Bom, é isso o vídeo. Eu vou gravar um vídeo para vocês depois, mostrando o processo da escrita do meu segundo livro. E se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem ajuda ou alguma coisa, comenta aqui embaixo ou me chama no meu Instagram, né, o Sganzella Speaks, que eu vou ter um prazer de respondê-los. E é isso, gente. Um beijo. Tchau, tchau.